Oi, hoje eu vou fazer uma entrevista com a doutora Érica Cambraia Gomes. Como ela tem um currículo muito extenso, eu vou dar apenas uma resumida. Ela é doutora em Educação Matemática pela PUC em São Paulo, mestre de Ensino em Ciências da Educação e do Meio Ambiente formada pela Unifoa, especialista em Pedagogia Terapêutica, Alfabetização e Educação Especial pela Unirio e é pedagoga, psicopedagoga. E aí, doutora Érica, quanto tempo você está atuando nessa área? Prazer te receber aqui, Verônica, na minha casa. Muito feliz quando a gente é assim requisitado por pessoas que querem aprender, que querem saber, sabe? Eu fico muito feliz de estar recebendo você. Seja bem-vinda. Obrigada. Quanto à sua pergunta, qual é mesmo? Desde quando você está nessa área? Eu me formei em normal 1987, com 17 anos. Assim, na minha época, as moças, todas, a maioria fazia normal, porque era a primeira, ia ser professora, a gente tinha aquela ideia de que ia casar, ia ser professora. E aí eu me lembro que o meu pai falou pra mim, olha, o normal você vai fazer, porque você sai do ensino médio com uma profissão. Se amanhã, Deus livre e guarde, precisa de alguma coisa, você não vai morrer de fome, meu pai. Então eu fui fazer o normal. Só que assim, eu era muito novinha. Naquela época a gente amadurecia muito, muito posteriormente, até pela cultura, né? Sou a Barra Mansa, nunca morei em lugar nenhum. Então eu lembro que quando eu fui fazer normal, eu mais brincava com as crianças do que tinha uma postura de professora, né? E eu fiz normal, gostei muito, porque eu fiz o normal no Colégio Nossa Senhora do Amparo, onde eu estudei minha vida inteira, já conheci as irmãs, e no estágio eu fiquei apaixonada nas crianças, então foi assim, uma coisa bem inconsciente, vamos dizer assim, foi levada. Então eu comecei assim, e gostei de trabalhar com criança, gostava de criança, sempre muito carinhosa, sempre beijoqueira. Terminei o normal, falei, eu vou fazer pedagogia. Na verdade, eu queria fazer medicina pediátrica. Mas aí tinha que ir para Vassouras ou para o Rio, e assim, família era sempre muito junto. Não, vou fazer o BM, vou fazer pedagogia mesmo, porque eu gosto de dar aula. Aí eu fui, na época, era assim, 4 anos você tinha a opção de 2 especializações. E se você voltasse, fizesse mais 2 anos, você completava o curso todo. Então, era orientação educacional, supervisão escolar, administração escolar e magistério do ensino médio. Então, eram essas 4 especificações, você escolhia 2 para fazer 4 anos de pedagogia. E aí eu fiz o magistério e a orientação educacional. Aí voltei e fiz mais 2 anos. Eu fiz supervisão e administração. Aí eu fiz o curso de pedagogia completo, que é diferente de hoje, né? Mas eu vejo assim, que foi um curso excelente, porque me deu uma visão, e na época com a minha imaturidade, com a minha maturidade da época, eu lembro que eu aprendi muito. Os professores do BM sempre foram professores muito boas, professora Jardelina, professora Berenice, professor Laborão, professores muito sérios, sabe? Que alguns até já tinham sido meus professores no normal. E aí a faculdade, graças a Deus, foi muito boa. Terminei a faculdade, fui dar aula, né? E aí no magistério eu tô até hoje. Né? Desde de educação bebê, educação infantil, alfabetização, ensino médio e graduação e agora pós-graduação. Que bom. E o que te motivou a escolher essa área? Assim, o que mais me motivou, eu acho que o que mais me motiva e vai sempre motivar, é perceber que a pessoa conseguiu aprender. Acho que esse é o meu momento mágico. Gratificante. Quando aí me vem agora na cabeça, não é só adulto, mas a criança. Quando ela fala, tipo assim, entendi. Isso pra mim, assim, eu me sinto muito útil, entendeu?
igual as meninas da pós-graduação também, né? Quando eu vou orientar a questão do TCC, o artigo, tudo, eu falo, primeiro você tem que fazer aquilo que o seu olho brilha. É o que você queria saber? Qual que é a curiosidade? O que você queria falar assim, ai, descobri, era isso. Então eu acho que esse momento, que é um momento ímpar da pessoa, que é quando ela aprende, ela concretiza a aprendizagem dela, e eu faço parte disso, pra mim, eu acho que é uma motivação. Então, gente, eu conheci a doutora Érica por uma indicação, pelo livro dela que ela escreveu, e eu quero perguntar como é que foi a construção desse livro. Ai, Verônica, eu posso te falar uma coisa? Quando eu era criança, eu escutava assim, todo mundo na vida tem que escrever um livro, plantar uma árvore, não sei o que lá. E eu ficava, ai, gente, esse negócio de escrever livro deve ser um saco, né? Você vai ficar escrevendo aquilo que você pensa. Só que eu sempre gostei de escrever. Na minha adolescência eu tinha diários, na minha época eu tinha diário com aquela chavinha, sabe? Aí a gente escrevia. Então eu sempre gostei de escrever, pra mim me dá prazer. É uma forma até de me externar. E aí quando eu fiz o doutorado, o que acontece? Quando a gente faz um doutorado, a gente tem que pesquisar aquilo que é a linha de pesquisa da universidade. Você não pode falar, eu quero pesquisar isso, vai lá e entra, não. Existe todo vou pedir para fechar a porta ali, que a Denise está fazendo barulho aqui. Existe toda uma estrutura dentro da universidade, dentro do curso, do departamento, que vai direcionando o que você vai pesquisar. Então, por exemplo, o meu doutorado foi dentro do programa de ensino da matemática. Então, existem vertentes ali que não podia ser da minha... Por exemplo, eu queria ter colocado algo mais sobre autismo. Não podia, porque tinha um limite, tem que ser focado ali. Qual que era o objetivo da minha tese? Saber se a musicalidade intervém no pensamento matemático. E então a tese ela fica construída conforme o curso. Isso é normal. O livro veio o que eu queria. Entendeu? Então, quando eu terminei o doutorado, eu já tinha na minha cabeça. Eu falei assim, eu vou escrever, eu vou pegar agora o que eu tenho para escrever o livro para as pessoas não ter que inventar roda, né? Quer dizer, eu criei uma metodologia de trabalho, a pessoa vai ler o livro e já vai saber aplicar. Então, o livro, ele ficou para mim como um instrumento de trabalho, de treinamento, vamos dizer assim, de formação. Só que é mais. Quando você pega, você vai fazer uma dedicatória, vai além da técnica, entendeu? Então, quando eu escrevi, dedico este livro a todas as pessoas que são rotuladas de inadequadas. Isso para mim foi muito profundo, porque a vida inteira eu lidei com a educação especial e sei o quanto as pessoas que são diferentes são consideradas inadequadas em certos contextos e principalmente na educação. Dentro da escola, entendeu? Né? Onde ela deveria ser inclusa. Exatamente. Então, a minha intenção é que ele possa alimentar exaustivamente sua sede e fome de aprender. Então, assim, uma página com quatro frases, mas isso aqui é muito para mim. Então, escrever um livro é você ter um filho. É um filho. Você gera todas as ideias, né? E aí depois também você pensa assim, os meus netos vão poder ler, os meus bisnetos, eu vou ficar imortal. Um pedacinho de você. Eu vou ficar imortal. Então eu acho que eu incentivo todo mundo a ter uma experiência assim, né? Porque a palavra vai embora, mas o que fica, a letra fica. Né? Lindo isso que você falou. Então, o seu livro, você está falando sobre um mix potencial, né? Música, matemática e a neurociência. Mas sobre a musicoterapia, o que ela é? Olha só, vamos dividir em 3. Primeiro, a música. O que é música? Música é uma estrutura sonora organizada harmonicamente. Ponto. O que é musicalização? É a primeira etapa do ensino de música.
Então, se você tem um filho que quer colocar para aprender música, você vai colocar primeiro na musicalização. Lá ele vai aprender ritmo, notas musicais, a linguagem da música. Musicalidade. Musicalidade é um termo que eu batizei. A musicalidade, ela é uma estimulação neurocognitiva por meio dos elementos de ritmo, som e corporeidade. E matemática é a estruturação do pensamento cognitivo que faz o cálculo mental e que tem conexão com a musicalidade. Então, a musicalidade que a gente propõe é para estimular toda a parte cognitiva do pensamento matemático, que é um pensamento que está inserido a linguagem, a alfabetização, o cálculo mental, a soma, o conceito de número, etc, etc. Não sei se ficou claro. Ficou, tá joia. E focado nos alunos autistas, como que a musicoterapia ela pode auxiliar na aprendizagem deles? Isso, olha só, o mix potencial, que é a metodologia, ela é um mix guarda-chuva. Então, eu adapto ela para o TDAH, eu adapto ela pro disléxico, eu adapto ela para a parte psicomotora, quando tem atraso, eu adapto para o síndrome de Down e eu adapto para o autismo. Então, eu vou falar dessa adaptada para o autismo, tá? Assim, para ficar claro. Eu espero que esteja claro. Então, o autismo, qual é a característica? Porque assim, o que acontece? Tem gente que trabalha de cima para baixo, eu trabalho de baixo para cima. Quando você vai trabalhar com uma especificidade, por exemplo, autista, qual que é a sua tendência? Eu vou estudar tudo que é típico do autista para eu poder trabalhar. Eu faço o contrário. Eu não quero saber exatamente como que aquela criança se comporta associada ao autismo. Eu quero saber só como ela se comporta. Porque cada um tem um comportamento diferente. E o autista, principalmente, ele tem algumas semelhanças, né? Por exemplo, a audição muito aprimorada, tem a questão da matemática, existe a superdotação, é uma característica forte no autista, só que nem todos são assim. Então, meu primeiro passo, observar. Ver como aquele autista funciona. E aí tem estratégias, né? As atividades que eu crio para estar fazendo essa observação. Então, por exemplo, eu já tive autista que gosta de brincar com um apito, som agudo. Isso para mim é um dado que eu vou montar no programa de estimulação dele. Diferente de autista, por exemplo, que gosta de um tambor xamânico. Eu tenho um autista que ama o tambor xamânico. Ele chega e fica. Tum, 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 porque é um som primário. Esse é um trabalho diferente. É um com agudo, o outro, tô falando assim, um com agudo, o outro com... Ele se identifica com aquele som. Então, a partir daí, eu começo a buscar por que ele se identifica com aquele som. Então, por exemplo, esse autista que gosta do tambor xamânico, eu vi que ele gosta muito da sincronia, do ritmo. Justamente por isso que ele se identifica com o tambor. Então, todas as atividades dele, eu vou tá criando essa sincronia. Eu vou estar quebrando essa sintonia e criando sintonia. Então, a gente cria, por exemplo, um ritmo, né? E ele vai. Aí eu quebro isso, agora, aí eu mudo. Aí você quebra aquela cognição. Porque o nosso cérebro, ele é tão lindo e tão perfeito que ele busca referências. Então, quando eu faço, eu não preciso fazer de novo, porque o meu cérebro já faz sozinho. E aí, quando eu quebro, eu entro em colisão, eu faço ele fazer outras estruturas. Ó, mudou. Então, a partir, assim, só um exemplo, né? A partir dessas atividades, de acordo com a característica do menino, eu vou estruturando a metodologia. E a metodologia, ela tem alguns passos. Não sei se você quer que eu fale agora ou se é em outro momento. Se você quiser só para fechar. Então, por exemplo, praxia global é uma estrutura da metodologia
que eu vou estar observando nesse autista e estimulando junto. Praxia fina, questão toda do olho, da boca e tal. Escuta atenta. Essa escuta no autista, ele funciona diferente do que com os outros. Porque a escuta autista, eu vou ouvi-lo primeiro. Entendeu? Estruturação, espaço, sintonia. Ô Denise, agora não dá, Denise. Eu tô dando uma entrevista. Ele vai entrar para fazer o trabalho? Então pode entrar. Porque aí... Eu espero você acabar a reunião. Não, pode ir porque eu vou demorar. Ele vai bater lá dentro? Ele vai bater. Mas... Vai atrapalhar vocês aí. mas não posso fazer nada. Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai lá para baixo. Lá pro jardim. Tá. Tá bom? Ô Denise, aí você, por favor, vê pano para ele, tá? Que ele vai arrumar o...